Oi, turma do livro Alânia, Áureo Gonçalves, no capítulo 27, Novo Caminho. Um ano havia se passado desde a inesquecível experiência na qual tive a oportunidade de conhecer uma sociedade mais avançada. Durante esse tempo, pude aprimorar conhecimentos espirituais, principalmente aprofundando meu entendimento acerca da doutrina espírita. Ludwig e Otto me orientavam constantemente e me incentivavam a participar de vários cursos, principalmente sobre espiritismo. Diziam-me que esse estudo era de extrema importância para as vivências que estavam sendo previstas para minha nova encarnação. Os espíritos superiores, que transmitiram os ensinamentos que foram brilhantemente organizados e comentados por Allan Kardec no século XIX, primaram por uma lógica irrepreensível. Quisera ter tido contato com tais ideias durante minha última vida. Talvez meu caminho tivesse sido bem diferente. Acredito que fui atirado ao ateísmo porque enxergava contradições sem fim no que me passavam as religiões tradicionais. Como poderia acreditar num Deus misericordioso que mantinha seus filhos eternamente no inferno? Como poderia aceitar que tínhamos apenas uma vida para provar que merecíamos ser salvos e que isso ocorria em condições tão absurdamente desiguais entre os chamados filhos de Deus? Talvez, se eu tivesse conhecido o mecanismo da reencarnação, da lei de causa e efeito, da pluralidade dos mundos habitados, tudo poderia ter sido diferente. Agora eu estava decidido, queria ser espírita em minha próxima encarnação. Não que isso garantisse alguma coisa, é claro. Havia aprendido que em nosso estágio evolutivo muitos ainda precisam de crenças sistematizadas para mediar a relação com a essência espiritual da vida. Mas espiritismo é religião? Refletindo sobre isso, lembrei-me claramente de um ensinamento do Kardec. A doutrina espírita é uma ciência e uma filosofia que traz consequências morais. Porém, o mestre Lyonês também escreveu que o espiritismo não é uma religião, se entendermos esse termo conforme o sentido usualmente empregado, pois não há liturgias, ritos e dogmas. Deduzi desse trecho que podemos considerá-lo uma religião se interpretarmos esse termo em seu sentido mais amplo, da ligação com a divindade, a qual se dá sem intermediários na doutrina. Enfim, eu queria ser espírita. Na verdade, o rótulo apenas não iria resolver muita coisa. Eu achava essencial ter contato desde cedo com as ideias basilares dessa religião. Basilares, eu acho. Se alguém pudesse me mostrar essas verdades, acredito que isso poderia amenizar minhas tendências instintivas à revolta e rebeldia, que tanto me perturbaram da última vez. E por mais que um mero rótulo não fosse o bastante, eu não conhecia outra filosofia que explicasse de forma tão clara e didática as leis do universo para a humanidade. Por isso eu queria ser espírita e, quem sabe, auxiliar de alguma forma, tomando uma postura mais ativa dentro da causa. Não sabia se isso estaria no meu alcance. Tinha muitas dúvidas sobre as experiências que poderiam ser importantes para mim em uma próxima oportunidade na Terra. Estava meditando sobre essas questões quando Otto me abordou dizendo: é para isso que temos um departamento de reencarnação em Alânia. Departamento de reencarnação? Sim, Lucas. Como você sabe, em breve retornará à arena do mundo em existência, que, se bem aproveitada, será decisiva para sua trajetória espiritual. Diante do meu silêncio, por tamanha expectativa, ele continuou: ora, vamos, não se preocupe. Você está sendo constante e cuidadosamente conduzido por amorosos mentores de nossa comunidade espiritual. Você acha que diante de uma oportunidade de renascimento isso seria diferente? Estaremos ao seu lado e, como disse, existe um setor específico em nossa cidade que visa assessorar os candidatos a uma nova experiência na carne. Fiquei um pouco assustado quando você disse que essa chance seria decisiva. Entendo. Talvez tenha me expressado de modo contundente, mas quis apenas ressaltar que, se você aproveitar bem a sua próxima encarnação, dará um passo considerável na senda do progresso. Porém, mesmo em caso de nova queda, as chances de recomeço são sempre oferecidas a todos, e sempre há aprendizado e experiência acumulada nas derrotas. Às vezes acontece de irmos bem em alguns aspectos e nem tanto em outros, mas tudo contribui para a nossa ascensão. Não existem sofrimentos definitivos e você já sabe disso, porque está estudando muito. Mas isso não deve nos incentivar a tardar nossa marcha evolutiva? Isso mesmo, afirmou Otto, colocando as mãos em meus ombros. Fique tranquilo, pois não estará sozinho. Nossos colegas do Departamento de Reencarnação irão ajudá-lo a planejar um novo caminho cheio de oportunidades e redenção. De fato, tenho sentido que meu momento de reencarnar se aproxima. Não sei explicar o porquê, apenas sinto.
Não sei se pesa o fato de eu ainda sofrer com alguns sintomas físicos do ato desesperado do suicídio. Lesei meu corpo espiritual e confesso que mesmo com todo o suporte que me está sendo dado, ainda sinto remorso e culpa pelas minhas posturas equivocadas. Como pude ser tão orgulhoso? Como pude influenciar nefastamente milhares de pessoas? Desabafei, dando vazão às minhas angústias íntimas diante da postura acolhedora do amigo. Vamos, Lucas, lembre-se de tudo o que você tem aprendido aqui em Alânia. Você já progrediu muito, mas ainda não conseguiu se libertar de condicionamentos e culpas que trouxe da vida na Terra. A reencarnação será uma bênção que, nesse momento, justamente porque sua alma clama por um recomeço. E quanto aos jovens que lesei, a multidão que influenciei negativamente, Deus, em sua infinita misericórdia, sempre nos oferece oportunidades de reparação. Confie. Estávamos caminhando por uma alameda tranquila de nossa cidade espiritual, após chegarmos a uma área verde que eu gostava de frequentar por ser cheia de cachoeiras espetaculares e revigorantes. Sentamos numa grande pedra junto a um riacho cristalino e, ao fechar os olhos, senti as gotículas de água que se projetavam das quedas d'água tocarem em minha face. Havia estudado muito nos últimos meses e estava realmente focado em construir um novo caminho. A experiência em Jordan ainda reverberava em meu psiquismo, fazendo-me crer ser possível um mundo diferente, uma vida renovada. Em meus estudos sobre espiritismo, o tema da mediunidade se destacava. Pude aprender muito sobre esse assunto em cursos específicos. Ludwig já havia explicado que eu estava sendo preparado para portar uma mediunidade ostensiva em minha próxima vida. Olhando para Otton, que também contemplava o santuário da natureza, que nos acolhia, quis conversar mais sobre esse assunto. Ludwig me disse que, há algum tempo, estou sendo preparado para ser médium na próxima encarnação. Sim, Lucas, você tem recebido muitas informações que o preparam para tarefas nas lides espíritas por meio da faculdade mediúnica. Seu próximo corpo físico será preparado para a eclosão dessa útil ferramenta de trabalho. Pelo que tenho estudado, a mediunidade é uma espécie de sexto sentido. Podemos dizer que sim, pois as grandes almas já apresentam de forma natural. Para espíritos em nosso nível evolutivo, é necessário providenciar alterações orgânicas que potencializam o intercâmbio com esferas espirituais mais sutis. No entanto, o que a mediunidade sempre possibilita é a oportunidade de melhor servir. Sim, e estou decidido a atuar na divulgação do livro espírita. Após essa minha frase, Otton fez uma pausa maior e, visivelmente comovido, afirmou: Lucas, querido, o livro espírita é uma fonte de luz incomensurável para a humanidade. Tenho certeza de que você tem condições de dar a sua colaboração na divulgação da doutrina dos espíritos. Estaremos ao seu lado ajudando a resgatar o passado recente no qual semeaste, também por meio de livros, pessimismo e revolta. Deus irá me ajudar e dessa vez será diferente. Falei emocionado. Agradeço a oportunidade ímpar de, por meio da mediunidade, levar ao mundo mensagens de esperança e paz. A mediunidade com Jesus é uma conquista evolutiva muito importante. Então, assim, Lucas, de fato, mudou, né? E como eu falei ontem, eu acredito que Lucas é um personagem que se identifica muito com cada um de nós. Se a gente for ver, nós somos pessimistas, nós somos materialistas, nós somos pessoas que ainda estamos muito arraizadas com as coisas da terra, né, ligadas principalmente a vícios de pensamentos ruins, vícios materiais, de bebida, de droga, de sexo, e que só vai melhorar isso a partir do momento que começa a tomar conhecimento que a vida existe, a vida física tem o término da vida física, porém a gente tem a vida pós essa morte física, que existem planetas, que existem mundos, que existem espíritos mais superiores também, como existem os inferiores. Mas o que dá pra gente aquele up, né, aquele desejo de continuar fazendo as coisas é saber que pode ser melhor. E quando ele foi levado para Jordan, ele foi levado nesse sentido, para que ele veja que existem planetas melhores, com melhores condições, com pessoas melhores e espíritos mais superiores e que nós podemos alcançar isso diante da nossa moral, diante da nossa evolução moral. E que para isso nós temos um caminho, o caminho do bem, um caminho, o caminho do amor, um caminho, o caminho de Cristo. Seguir Jesus, não tem outro. Né? Nós tivemos o maior exemplo de amor na Terra. Nós tivemos um cara que veio ensinar amor, praticar esse amor, não foi só falar.
Então, nesse novo caminho que Lucas está buscando, é um caminho da sua evolução, de ressarcir as suas dívidas, de ter nova oportunidade de ser útil. Então, ele vai ser chamado para poder fazer, né, a psicografia, para trabalhar a sua mediunidade, que, segundo o que a gente estuda, o médium ele não é nada de um ser especial, é apenas um sentido a mais que a pessoa tem. Nós não temos 5 sentidos na Terra? A mediunidade seria o 6º sentido. Para alguns é a coisa mais natural do mundo. Para outros, esse 6º sentido tem que ser um pouquinho trabalhado. Todos nós temos o 6º sentido, todos nós temos a mediunidade. Porém, porque todos nós somos espíritos, dá para conversar com outro espírito, é só que a carne, o físico, impede. Aí, para alguns, esse físico não impede, porque tem um grau de evolução maior, a pessoa consegue ter um contato maior, né? Não é grau de evolução maior, mas um contato maior. Ela tem essa possibilidade, né? Nem sempre o médium desenvolvido é um cara legal. Então, não coloquem isso na cabeça, não é um cara santo, né? Mas ele tem aquela capacidade, aquela habilidade. E tendo, ele tem que trabalhar de uma forma correta. Se ele usar de uma forma incorreta, ele está afundando o pé dele na lama. Então, a responsabilidade de ser médium é extrema. Nós não podemos usar a mediunidade para ganhar dinheiro, para poder ficar tentando adivinhar futuro, não. Charlatanismo de jeito nenhum. Se a gente fizer isso, nós estamos compromissados, mais uma vez, com a nossa moral, com o nosso espírito, entrando na mão de obsessores, inclusive. Então, Lucas está sendo chamado para uma nova oportunidade, uma nova encarnação, onde ele vai se tornar espírita, não porque espírita é melhor do que qualquer outra religião. Ainda é perguntado aqui, mas espiritismo é religião? Tem alguns oradores, alguns médiuns que costumam dizer, espiritismo não é religião. Gente, cá para nós é. A partir do momento que eu entro numa casa onde eu pretendo trabalhar minha moral, eu quero desenvolver o meu lado ligado a Cristo, ligado a Deus, falou em ligar, é religião, religar, religião. Então o espiritismo é religião sim, só que ele não tem dogmas, não tem ritos. Nós não precisamos ficar agacha, levanta, acende vela, acende incenso, pega lá como é que chama? O terço, né? Não tem que ficar a vida inteira, fazer rituais, né, matar bicho, a gente não precisa de nada disso. O espírita é uma religião que não tem ritual, mas é religião. Eu defendo que é. Porque se não fosse a plaquinha espírita, eu vou chegar nos lugares e vou falar o quê? Que eu sou o quê? Que eu sou ateu. Então eu tenho que ter uma placa. A minha placa é espírita. Agora, você segue Allan Kardec? Não, eu sigo Cristo. Allan Kardec é um codificador da doutrina. Ele organizou todos os documentos que vários médiuns de vários países fizeram. Então, toda a obra de Allan Kardec não foi Allan Kardec que fez, ele codificou. Ele foi um escriba que fala, né, na época antiga. Ele é o cara que só transcreveu e montou e fez um livrinho e tá aí. Nós somos espírita, porque nós seguimos os passos, os ensinamentos de Cristo, em primeiro lugar. Nós temos a crença em Deus, o nosso Pai Criador. Nós temos Jesus como mestre, nós temos Espiritismo como uma base doutrinária de estudo para entender os ensinamentos de Cristo, para entender a espiritualidade e nos tornarmos pessoas melhores. Nós sabemos que temos aqui, dentro da doutrina, a grandiosa, o grandioso ensinamento sobre reencarnação, que outras religiões não dão. As outras religiões acreditam que existe vida após a morte física, mas cada uma determina de uma forma diferente que fica parecendo que morreu fisicamente e acabou. Aí para onde que você vai? Para o céu, para o inferno. Mas tá, o que você vai fazer no céu e inferno? A gente só vai. Ou então vamos dormir o sono eterno. Ou então nós vamos virar poeira cósmica, nós vamos voltar para o universo. Então são coisas assim que acabam fazendo com que a pessoa fique descrente. Na verdade, não existe uma crença aí. A pessoa fica descrente. Se eu vou morrer, não sei para onde eu vou, não sei o que eu vou fazer, não tem continuidade essa vida. Eu tô cheio de dívida, eu tô cheio de problema, eu dou um tiro na minha cabeça, acabou o problema. Eu não sei mesmo para onde eu vou, pouco me interessa depois do que eu morrer. Tem gente que fala, né? Depois que eu morrer, você pode jogar em qualquer buraco. Ou seja, não tem nenhum apego, nem a parte material e muito menos espiritual, porque não crê em nada. O espiritismo não, ele fala, você vai reencarnar, a vida continua.
Você só vai largar teu físico aqui. É um carro quebrado que você vai comprar outro e vai ter que andar em outro. Só que lá você não compra, você ganha. Porque Deus é tão misericordioso que ele não faz você comprar o corpo que você vai reencarnar. Então Lucas vai estar vindo como um espírita, não porque é a melhor religião, mas é a que mais esclareceu ele procurou outras, não encontrou. É uma filosofia, então ela faz a gente pensar, repensar, e ela é ciência porque ela prova tudo aquilo que ela fala. No dia que a ciência não provar o que o espiritismo diz, o espiritismo vai deixar de ser espiritismo. Então, o espiritismo, tudo o que ele fala, a ciência prova, porque ele anda junto com a ciência. Tudo que o espiritismo lança é sobre Jesus, que não é contestado por religião nenhuma, porque Jesus é um só para todos, independente da placa. E ele vai se tornar um espírita, ele vai possivelmente, né, ser um médium desenvolvido, com o sexto sentido aguçado, para poder ajudar pessoas a acreditar naquilo que ele não acreditou até então. Olha que interessante. Foi bem o que o De Luca falou ontem na palestra que eu tinha assistido dele. Ele falou assim, não é só pelo sofrimento que a gente evolui. A gente também pode ressarcir as nossas dívidas do passado através do bem. Então, Lucas induziu pessoas ao suicídio. Ele se matou. Mas ele pode vir agora e sanar esse problema dando esperança, dando conhecimento de que a vida continua. Ele vai agora, pelo que eu estou entendendo no raciocínio do texto, que ele vai ressarcir essas dívidas dele, de ter induzido a morte de pessoas, tirando pessoas desse desejo de se matar, desse desejo de acabar com a própria vida, porque não acreditam na vida após a morte. Então ele vai vir como uma luzinha de esperança para aqueles que tinha ou tem o desejo de se matar, de acabar com a própria vida, como aconteceu com ele e como ele induziu pessoas. Olha como Deus é maravilhoso. E tudo isso dentro de uma justiça, de um equilíbrio natural, né? E a assistência que nós temos no campo espiritual, ela é muito vasta, ela é enorme, é gigante, a gente não enxerga tudo isso. Tem departamentos fora do planeta Terra que é para cada coisinha que precisa. Para aquele indivíduo, para cada defeito que a gente tem um departamento para consertar. Dentro de uma mecânica, daqueles de carro que faz o pit stop, né? Cada mecânico que está ali e cada peça que está naquelas prateleiras é para um defeito do carro. Então eu vejo que o nosso caso, né? Os nossos problemas morais, para cada problema moral, deve ter uma equipe, deve ter um setor, deve ter parafuso para trocar a gente, sabe? Eu vejo a benevolência de Deus nos detalhes, em cada detalhe. Hoje mesmo, fazendo a leitura do José Carlos de Luca, que eu tenho no outro canal, eu descobri que eu sou medrosa. Eu achei que eu era corajosa. Mas fazendo a leitura, eu falei, não, meu defeito maior é sempre ter medo, gente. Eu sempre tive medo a vida inteira. E eu não entendia. Porque como eu quero superar o medo, então eu vou pra frente, eu vou pra cima, né? E geralmente é isso mesmo. Quando você luta demais, quando você briga demais, no fundo você tem medo. Então, nós temos defeitos que nós não conhecemos. É só estudando mesmo afinco, cada detalhe de como nós somos é que nós vamos descobrir quem a gente é. Por isso que quando alguém pergunta pra mim assim, descreva você, eu falo, ixi, não sei nem a cor do meu olho direito. Eu acho que é castanho, mas às vezes eu vou passar um lápis aqui e ele fica meio esverdeado. Então eu não sei se ele é meio verde ou se ele é castanho. O cabelo eu sei que é pintado, então já não tem mais cor. Era castanho, mas depois ele foi ficando branco, né? Tem umas manchas mais escuras, castanho claro, castanho... Então assim, a gente não se conhece nem aquilo que a gente vê. Imagina lá dentro. Como é difícil a gente se conhecer. E se a gente não se conhece, os problemas que estão em volta, a gente também não sabe por que eles acontecem. Eles vão acontecendo e a gente vai resolver na medida que a gente sabe qual é o defeito que a gente tem que consertar. E é nos detalhes. Deus, ele olha para os detalhes de cada um de nós. E nós mesmos não temos essa moral de olhar os detalhes, tanto de qualidade como defeito. Mas ele é tão benevolente, ele é tão justo, ele é tão bom, que ele coloca seres, ele coloca espíritos superiores para ver todo o nosso contexto e dar a oportunidade da gente sanar os nossos problemas, dar a oportunidade da gente sanar os nossos vícios, os nossos atrasos. Então, vamos acreditar de verdade que nada realmente acontece por acaso. E tudo o que acontece está sob o olhar de Deus, está sob o olhar dessas equipes benevolentes que trabalham conosco para o nosso aprimoramento.
Assim como o Lucas vai ter a oportunidade de reencarnar e ser útil, como até agora ele não tinha sido, e pelo contrário, fazendo, né, propaganda de que a morte existe e vamos todo mundo morrer, que é o melhor caminho, como ele está mudando o Lucas para novos caminhos, vocês acham que para nós vai ser diferente? Nós também podemos mudar nossos rumos, nós também temos oportunidade para isso. Deus é maravilhoso. Nós vamos chegar em novos caminhos, novas oportunidades. Isso se já não temos isso agora, nesse momento. Observe em sua volta. Vê o que é que está mudando, que está exigindo mudança sua. Tem coisas que a gente não quer, mas a gente tem que mudar. E faz parte dessa transição, né? Não só planetária, como principalmente nossa. É o nosso íntimo mudando que tudo em volta vai mudar. Lembre-se de todos os textos que a gente viu aqui de Jordan. Se é um planeta desenvolvido, não é porque ele é desenvolvido por si só, é porque a população de Jordan também se desenvolveu, também evoluiu, e ela fez o planeta se desenvolver. Nós somos capazes. Bora lá.